Olá, minhas amigas e meus amigos, alegrias! O vice-presidente, general Hamilton Mourão, vice-gerente da Coisa Pública no Brasil e também vice-gerente da Coisa Privada, declarou que é uma campanha internacional contra o Brasil. Não chega a ser uma verdade, quanto mais uma verdade absoluta, meu caro general. A campanha contra o Brasil não é internacional, ela é nacional. E ela parte exatamente do vosso governo. Se há uma campanha contra o Brasil, pela destruição do Brasil, é a campanha promovida pelo governo do presidente Jair Bolsonaro, do qual o senhor é vice-gerente. A destruição da universidade pública, a destruição da educação básica, a destruição da saúde pública, a destruição da nossa indústria, a destruição do nosso comércio, a destruição dos nossos serviços, os pesticidas lançados sobre a alimentação que vão refletir na saúde do povo brasileiro, a destruição de nossa cultura, a destruição completa da nossa segurança em troco da matança absoluta, como se isso resolvesse a segurança pública, a destruição das boas relações entre os três poderes, a destruição da racionalidade na política. É uma destruição em cima da outra. A destruição de todas as políticas e ganhos de bem-estar social, a destruição da previdência dos aposentados, a destruição das garantias trabalhistas, a entrega da base de Alcântara, a destruição da floresta amazônica, a destruição da marcação das terras indígenas, a destruição dos indígenas e das aldeias indígenas, a destruição dos quilombos e quilombolas. É só destruição. Se há uma campanha contra o Brasil, ela parte exatamente do vosso núcleo. Não precisa haver uma campanha internacional. Basta apenas que alguém chegue lá fora e diga: olha, está acontecendo isto no Brasil. Mas uma campanha contra o vosso governo não significa uma campanha contra o Brasil. O vosso governo representa momentaneamente o Brasil nas relações internacionais e nos projetos nacionais, que não existem, na verdade. Mas ele não é o Brasil, ele é passageiro. O Brasil deveria permanecer. Mas não sei que Brasil nós teremos ao final deste governo, se é que este governo um dia terá final. Se há uma campanha contra o Brasil, é exatamente a campanha de extrema submissão dos interesses nacionais à política externa e econômica dos Estados Unidos. De total submissão, de joelhos, lambendo as botas de Trump, festejando Trump como o grande irmão, o grande pai. O encontro do presidente Bolsonaro e do ministro Paulo Guedes com o secretário de Comércio dos Estados Unidos baseou-se numa declaração, inclusive, do ministro Paulo Guedes, de que a aliança com os Estados Unidos não é apenas comercial, também estratégica. O que é que significa isso? Que estamos submetidos diretamente à estratégia norte-americana da política internacional. O Paraguai está crescendo à razão de 4% ao ano. O Brasil este ano, se crescer 0,5%, já será muito. A Bolívia já deu sinal, Evo Morales já declarou, que a Bolívia pode ser em breve uma potência regional. A Bolívia tem gás, tem minério, tem muitas riquezas e está crescendo muito mais que o Brasil. Evo Morales já percebeu, já sinalizou a falência nacional, o buraco para que nós estamos caminhando, a nossa incapacidade, com os acordos que estão sendo fechados com os Estados Unidos, de apitarmos na política externa, de acordo com a nossa soberania. Os Estados Unidos são o nosso segundo parceiro de comércio internacional, logo após a China. Mas nós dependemos dos Estados Unidos profundamente. Por exemplo, o combustível usado no Brasil, 80% da gasolina refinada vem dos Estados Unidos. Pior ainda com óleo diesel, que é 90% que a gente importa dos Estados Unidos. Paulo Guedes informou que Donald Trump está pensando em fazer uma aliança estratégica não só com o Brasil, mas com toda a América Latina, ou seja, transformar mais uma vez a América Latina no seu quintal. E Paulo Guedes disse que é possível fazer essa aliança mesmo mantendo o Mercosul, mantendo este acordo entre o Mercosul e a União Europeia, acordo, aliás, que só funcionará daqui a 5 ou 10 anos.
E não é possível manter essa aliança estratégica com os Estados Unidos e, ao mesmo tempo, um acordo com o Mercosul e com a União Europeia. Os interesses são divergentes, a partir, inclusive, da postura sobre o clima. O Brasil não é responsável pela destruição de todo o clima no mundo, mas os Estados Unidos são. E nos aliando com eles, a gente ratifica a destruição do meio ambiente. Que, aliás, é uma coisa que o Brasil está pouco ligando, porque é para o meio ambiente, a partir das declarações do próprio ministro do Meio Ambiente. A partir, inclusive, da destituição, exoneração do secretário, do diretor do INPE. O Trump prometeu, segundo Paulo Guedes, incluir o Brasil na Organização de Desenvolvimento Econômico, o que vai de encontro claramente à Organização Mundial de Comércio, da qual o Brasil faz parte, e que dá chance aos países emergentes de negociarem amplamente com todos os países. A OCDE fecha o nosso tipo de organização sob a tutela dos Estados Unidos. Por aí podemos imaginar o quão precárias vão ficar as nossas relações comerciais e internacionais. E some-se a isso a declaração de Bolsonaro que o Brasil deve se preocupar em fornecer commodities para o mundo. Ou seja, não há desenvolvimento industrial, comercial e de serviços, e sim commodities. A gente fornece óleo bruto e compramos óleo diesel refinado. Fornece petróleo e compramos gasolina. Fornecemos soja, fornecemos trigo, fornecemos produtos agrícolas, fornecemos minério, mas não produzimos nada. Não vamos criar indústrias a partir disso. Voltamos a ser colonizados, colônias, fornecendo apenas matéria-prima. Lá vai o pau-brasil para a Europa, lá vai os produtos primários, commodities para o resto do mundo. Para o resto do mundo com que os Estados Unidos nos permitem comerciar. E mais, os Estados Unidos nos colocam como aliado prioritário na organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN, cujo mandatário da OTAN é exatamente os Estados Unidos. Então, até sobre o regime militar, a gente fica sob a tutela dos Estados Unidos. O resultado disso é a total submissão dos interesses nacionais aos interesses dos Estados Unidos. A abertura, abrimos mão da nossa independência internacional, abrimos mão de comerciar livremente com qualquer país, de termos uma política externa independente, em troca de uma submissão total aos Estados Unidos. Em troca de permitirmos a entrega da América Latina, com sua mão de obra barata e com seu mercado consumidor, exatamente aos Estados Unidos. Vale ressaltar que a América Latina possui mais da metade dos recursos naturais do planeta. Recursos hídricos, recursos minerais, recursos vegetais, como a floresta amazônica, recursos de oxigênio, recursos marítimos, de pesca. E tudo isso entregue pelo Brasil à geopolítica dos Estados Unidos, para o prazer deles, para o crescimento, para a riqueza deles e para o empobrecimento nosso. Eles já tentaram isso com a Organização Latino-Americana de Livre Comércio, a ALCA, que foi rejeitada pelo presidente Lula. Agora a gente não tem mais ALCA. Agora a gente é praticamente o 51º Estado norte-americano, a continuar deste jeito com a política externa. E para preparar essa entrega, o governo Bolsonaro age desmontando todas as políticas de bem-estar social implantadas no Brasil, a privatização, a entrega das nossas riquezas, a Petrobras deu lucro nesse trimestre porque os seus ativos foram vendidos, e depois, quando não tiver mais ativo para ser vendido, que lucro ela vai dar aos acionistas? O Brasil vira um terreno fértil para o investimento estrangeiro na Bolsa de Valores, que não traz nenhuma indústria, nenhum comércio, nenhum serviço, é o entra e sai de capital financeiro, pura especulação, enquanto Paulo Guedes ataca o que ele chama de social-democracia. E para Bolsonaro e Paulo Guedes, qualquer coisa que fale do social é inimiga, porque faz parte da política de entrega total e submissão do Brasil aos Estados Unidos. Então, meu caro vice-presidente general Hamilton Mourão, se há uma campanha para a destruição do Brasil, esta campanha não parte do setor internacional. Ela nasce aqui dentro mesmo, sob a égide do governo Bolsonaro. E a vocês que tiveram paciência em me ouvir até agora, um grande abraço e uma boa semana. Olá, você gostou desse vídeo? Gostou desse canal? Então inscreva-se no nosso canal. Inscreva-se e não esqueça, depois de se inscrever, de tocar no